tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing I go. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Tranquilo? Sossegado? Olha só, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós daremos continuidade a um assunto que vocês tiveram contato ano passado, quando ainda estudavam no 6º ano. Esse assunto está relacionado a textos de divulgação científica. Vocês tiveram o primeiro contato ano passado, porém nós avançaremos nos estudos sobre os textos de divulgação científica. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando: professor, eu não me lembro o que é um texto de divulgação científica. Mantenham uma calma, meus pupilos. Eu irei retomar alguns conceitos básicos sobre esse conteúdo para que vocês possam se situar nos módulos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Olha só, quando nós falamos em ciência, nós estamos nos referindo à produção de conhecimento, certo? Então, um conhecimento ele não é produzido para ser guardado para si. O conhecimento ele é produzido para ser compartilhado. Portanto, é utilizado textos de divulgação científica para compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas o conhecimento produzido através da ciência. Essa é apenas a ponta do iceberg sobre o nosso conteúdo. Olha só, qual é a importância de entender sobre este conteúdo? Vocês vivem em um meio acadêmico, certo? Vocês produzem conhecimento através de trabalhos direcionados dentro de sala de aula, certo? Daqui a uns anos vocês estarão chegando no ensino médio e depois do ensino médio à faculdade. Uma grande dificuldade dos alunos que saem do ensino médio e entram em uma universidade é a seguinte: é a dificuldade na produção e no entendimento de textos científicos. Então vocês estão sendo oportunizados através deste material didático do COC a ter os primeiros contatos com textos científicos, entendê-los e compreender a importância deles dentro do meio acadêmico. Mas essa variação de gênero textual, ela está mais presente na vida de vocês do que vocês imaginam. Para início de conversa, o material didático de vocês é um tipo de texto de divulgação científica, porque o texto didático ele oferece conhecimento, há uma compilação de conhecimento dentro dele e está sendo compartilhado com vocês. Olha só, eu vou colocar para rodar na tela um vídeo bacana que explica como é desenvolvida a ciência, como é que a ciência ela ocorre através de alguns passos, através dos chamados métodos científicos. Uma vez que vocês assistirem esse vídeo, vocês poderão compreender melhor a continuidade dessa aula no 7º ano. Ok? Então depois nós retomaremos a explicação. De olho na tela e bora lá! A palavra ciência vem do latim scientia, que pode ser diretamente traduzida como conhecimento. Mas ciência não se refere a qualquer tipo de conhecimento. Para ser científico, é preciso se adequar e passar por um conjunto de princípios e técnicas que servem para organizar e avaliar sua credibilidade. E a esse conjunto de princípios e técnicas damos o nome de método científico. Há milhares de anos o homem vem desenvolvendo métodos para decidir se é seguro ou não acreditar em algo. No início, esses métodos eram mais ligados a sistemas filosóficos e baseados em lógica simples. Só no século XVII é que foi criado o método científico moderno, com uma base lógica aperfeiçoada e princípios sistematizados para encontrar verdades. Desde então, especialmente no século XX, muita coisa mudou, e hoje temos um modelo contemporâneo do método científico. As bases do método continuam as mesmas: observação empírica e um sistema lógico de pensamento. Porém, o foco do cientista não é mais provar que algo seja verdadeiro ou falso, porque hoje sabemos que isso é impossível. Qualquer teoria, a princípio considerada verdadeira, está fadada a ser questionada e modificada por futuras evidências, um processo que é observado inúmeras vezes na história. Cientificamente falando, não é possível provar coisa alguma,
toda verdade é transitória. Então, o método científico atualmente é um processo contínuo de verificar a adequação das hipóteses à realidade que foi observada até o momento. Esse processo pode ser ilustrado da seguinte forma: primeiro é preciso observar a natureza, o mundo à sua volta, e depois questiona-se o que foi observado. Como isso acontece? Por quê? Isso é real ou só uma ilusão? A partir desses questionamentos, propõem-se hipóteses, que são apenas palpites de qual seria a resposta da pergunta. Essa hipótese deve prever alguma consequência na natureza, caso seja verdadeira. Então é hora de observar partes específicas da natureza e verificar se essas previsões realmente ocorrem. E para isso são realizados experimentos. Se os resultados dos experimentos não concordarem com a hipótese, isso não é ruim, pois aprendemos algo novo sobre a natureza. E também ainda é possível revisar a hipótese, modificá-la, expandi-la ou então descartá-la de uma vez. A nova hipótese vai prever novas consequências e outro experimento é feito. Se os resultados concordarem com a hipótese, então se tem uma evidência a favor dela. Quando se reúne um grande número de evidências de acordo com muitas hipóteses sobre o mesmo tema, então pode ser criada uma teoria. Essa ilustração simplifica bem o processo, mas pode causar a falsa impressão de que um cientista faz isso tudo sozinho e de forma linear, o que nunca é o caso. É possível começar ou terminar uma pesquisa ou projeto em qualquer estágio, e a qualquer momento outros pesquisadores podem participar, conferindo, questionando, propondo alternativas, replicando seus experimentos ou realizando seus próprios. Essa rede colaborativa é essencial para o funcionamento da ciência, pois cada pesquisa individualmente traz pouca evidência sobre uma hipótese muito específica. É preciso trabalho gradual e acumulado de muitos para poder formular alguma teoria relativamente segura sobre qualquer coisa. E além disso, existem alguns detalhes que precisam ser explicados. Uma hipótese é uma proposta de explicação para um fenômeno, que é apenas um palpite. Mas para a hipótese ser considerada científica, ela precisa ser falseável, isto é, testável. E para isso ela tem que ser específica e gerar previsões verificáveis. Se a hipótese não for específica, ela pode admitir diversas possibilidades e ser erradamente aceitada porque as evidências vão estar sempre de acordo. Ou então, podem ser que não existam meios para verificar as previsões da hipótese, e nesse caso, a hipótese não pode ser discutida em termos científicos até que seja criada alguma forma de verificar suas previsões. Os experimentos são feitos para observar um ponto específico da natureza e verificar se as previsões da hipótese estão de acordo com a realidade. Se os resultados concordarem com a hipótese, isso não prova que ela seja verdadeira. Como já disse, nada pode ser provado por meios científicos. É possível que exista um erro nos resultados. Outros pesquisadores podem tentar replicar o experimento e obter um resultado diferente. Ou alguém pode conduzir outro experimento diferente que acabe discordando com a sua hipótese. Mas se os resultados discordarem da hipótese, isso também não prova que ela seja falsa. Pode haver algum problema no método usado ou algum fator de confusão não considerado. E mesmo se não for nada disso, ainda é possível revisar a hipótese para criar uma nova e realizar um outro experimento. A publicação dos resultados, positivos ou negativos, é extremamente importante. Ciência só se constrói com a colaboração de muitos, e para isso é preciso que todos compartilhem suas ideias, métodos e resultados. Isso tudo faz parte de uma visão bem ampla do método científico, mas cada área do conhecimento vai aplicar esses princípios de uma forma diferente, seja na saúde, na física, na sociologia, na astronomia ou na biologia. Bem, meus pupilinhos, vocês puderam ver através do vídeo como a ciência é produzida, como o conhecimento é produzido diante de alguns passos que são fundamentais para que isso ocorra. Tomando por base o vídeo que vocês viram e a explicação inicial, eu retomarei com vocês alguns gêneros textuais que são de divulgação científicas e que vocês têm bastante contato no dia a dia. Primeiro, nós temos o texto didático. O livro do Koch é um exemplo de texto de divulgação científica. Como eu havia falado para vocês, ele reúne conhecimento produzido através da ciência e é compartilhado com vocês. Outro tipo de
gênero textual que ele divulga aspectos científicos, conhecimentos científicos, é o chamado infográfico, que é essa imagem número 2. O infográfico consiste em aliar imagens com texto. Os infográficos eles são bastante utilizados como informativos. Aqui nós temos um infográfico relacionado à área da saúde. Como detectar os sintomas do Zika vírus? É um texto autossuficiente, ou seja, autoexplicativo. Você vai lendo, vai associando o texto às imagens e vai compreendendo como a doença se manifesta no corpo. Continuando, nós temos também o verbete de dicionário, que é essa primeira imagem aqui. Os verbetes de dicionário são uma forma... Os verbetes de dicionário são textos de divulgação científica, porque ali é colocado o conceito sobre determinadas coisas e nós podemos consultar esses conceitos. São conceitos que estão de forma clara e objetiva. Outra forma de compartilharmos conhecimento científico é através de revistas especializadas, como a revista Galileu. Olha só, agora que eu refresquei a memória de vocês sobre o que são textos de divulgação científica, ou seja, divulgação de conhecimento, nós iremos iniciar os nossos estudos acerca das estruturas destes textos de divulgação científica. Um conhecimento, quando ele é divulgado, quando ele é compartilhado, ele segue algumas estruturas específicas que auxiliarão a compreensão do conteúdo. Prestem atenção no texto que está no livro didático de vocês. Pães de açúcar e refúgios de alta biodiversidade. Ao visitar o arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, em 1835, o naturalista inglês Charles Darwin maravilhou-se com a biodiversidade local. Foram essas ilhas que o inspiraram a escrever A Origem das Espécies, livro que é um marco da teoria da evolução e que aborda a variação, a adaptação e o papel da seleção natural sobre a vida na Terra. Durante muitos anos, as ilhas oceânicas chamaram a atenção de diversos pesquisadores por se tratarem de um ótimo modelo para estudos biogeográficos e evolutivos. Nas últimas décadas, sabendo desse potencial de estudo de ambientes isolados, cientistas mudaram o foco para outro tipo de ilha, as terrestres, como as montanhas e os afloramentos rochosos. De modo semelhante às ilhas oceânicas, elas também diferem da matriz onde estão inseridas e apresentam baixo intercâmbio de espécies, tanto da fauna quanto da flora. No Brasil, não é difícil chegar a essa conclusão. Basta lembrar do Pão de Açúcar, da Pedra da Gávea, dos Morros Dois Irmãos e do Corcovado, para perceber que o Rio de Janeiro é dominado por ilhas terrestres. Essas informações rochosas são elementos naturais que se destacam entre as praias mais famosas. Ok, eu vou parar a leitura do fragmento aqui. O texto ele é um pouco mais amplo. Eu irei mostrar as outras partes depois. Olha só, aqui nós temos a origem do nome Pão de Açúcar. Vamos entender. O nome Pão de Açúcar, dado ao famoso conjunto de morros da cidade do Rio de Janeiro, data da época da colonização portuguesa, em que blocos de açúcar eram transportados do Brasil para a Europa. Durante o processo de fabricação do açúcar, os cristais aglutinados eram retirados de formas cônicas em blocos, que tomavam o formato delas. Esse processo guardava semelhança com a produção do pão, que também era assado em formas, e assim, por analogia, passou-se a chamar de pão de açúcar o cristal obtido. Posteriormente, o afloramento foi batizado de pão de açúcar por causa da semelhança de seu formato com o dos cones de cristais de açúcar. Mais adiante, diversos geólogos, geógrafos e biólogos estenderam o uso do termo pães de açúcar para se referirem aos afloramentos rochosos
arredondados de composição especialmente granítica e gnássica, inseridos no domínio da floresta atlântica. Olha só, nós temos um exemplo aqui do açúcar, que era produzido no período colonial. Parece um dente, mas é açúcar, tá? Preste atenção no seguinte. Aqui nós obtivemos a partir do texto várias informações, várias mesmo. E essas informações elas estão entrelaçadas. São informações contextualizadas. Vamos entender logo de cara um pouco da estrutura da apresentação das informações dos dois textos. Olha só, observe como é a estruturação desse texto científico. Inicia-se com o título: Pães de Açúcar, Refúgios de Alta Biodiversidade. O título é este aqui, ó, que de imediato exprime aquilo que o texto aborda. Nos dois primeiros parágrafos há uma contextualização sobre a biodiversidade que tem relação com as ilhas oceânicas e essas com as ilhas terrestres, de que são parte os pães de açúcar. Olha só, sétimo ano, aqui nós já temos de cara duas estruturas fundamentais de um texto científico, de um conhecimento que está sendo compartilhado, que é, primeiro, tem que haver um título. E segundo, que as informações podem ser apresentadas de forma contextualizadas. Como isso aconteceu? Através de comparações históricas com a atualidade. Foi construído ao longo do texto uma cronologia. Primeiro, tratou-se sobre o tema ilhas oceânicas e depois foi abordada a questão de ilhas terrestres. Foi se relacionando uma coisa com a outra e contextualizando com a geografia do Rio de Janeiro. De forma geral, eu irei sintetizar a estrutura de um texto de divulgação científica. Os elementos que um texto de divulgação científica precisa ter em sua estrutura são: primeiro, apresentar o título ou subtítulo. Isso é imprescindível. Segundo, pode apresentar imagens. Fica a critério de quem realizou a pesquisa e de quem está compartilhando o conhecimento. Terceira característica relacionada à estrutura. Uma informação ela pode apresentar boxes, que são legendas colocadas ou no final da página ou debaixo de uma imagem, num cantinho em que seja visível, mas que contenha informações extras. O texto, para ficar mais rico e lúdico, é necessário que ele esteja contextualizado. Isso facilita a compreensão da informação que está sendo repassada. Então aqui nós já temos a compilação de 4 características relacionadas à estrutura de um texto de divulgação científica. A quinta característica é o hipertexto. O hipertexto, geralmente, ele está relacionado a textos divulgados na internet. No que consiste o hipertexto? O hipertexto são os chamados textos dentro de outros textos. Como isso funciona? Prestem atenção aqui. Eu tirei um print de um trecho da Wikipédia. Deixa eu logo avisar, o Wikipédia não é um site confiável, mas como eu precisava de forma rápida de um exemplo para essa aula, então eu tirei o Wikipédia como fonte, para poder exemplificar o que é hipertexto. Prestem atenção que há palavras ou expressões grafadas em azul. Olha só. Quando nós clicamos em cima dessas expressões, destes termos, nós somos direcionados a outro texto relacionado à palavra. Então, essa ligação entre textos é chamada de hipertexto, quando um texto é linkado a outro. Preste atenção que esse fragmento bem aqui está cheio de hipertexto. Basta dar um clique em cima e você vai ser direcionado para outro texto, que também está relacionado a esse que você está lendo.
Então, isso é hipertexto. É uma forma muito dinâmica de adquirirmos várias informações ao mesmo tempo. Bem, sétimo ano, dando continuidade à síntese da estrutura de um texto de divulgação científica, nós temos o sexto aspecto. O sexto aspecto consiste no seguinte: a linguagem da informação deve ser uma linguagem clara e objetiva. Deve ser uma linguagem impessoal e escrita em terceira pessoa. Quando nós falamos em produções científicas, nós temos que ter em mente que a ciência ela é neutra, ela não tem um posicionamento pessoal em relação ao que está sendo estudado. Então isso deve ocorrer de forma neutra. Logo, se ocorre de forma neutra, se a ciência é neutra, nós devemos repassar as informações através de uma escrita impessoal e, se estamos falando de escrita impessoal, esse texto deve ser escrito em terceira pessoa. Ok? O sétimo aspecto relacionado à estrutura: vocabulário específico e termos técnicos. Um texto de cunho científico, ele possui vocabulário específico e termos técnicos. Eu trouxe um exemplo para vocês. Ao aprendermos um novo idioma, há que levar em consideração expressões específicas de determinada comunidade linguística, pois dessa forma a aquisição da língua meta será satisfatória. A expressão comunidade linguística e língua meta são expressões técnicas, são termos específicos de determinada área do conhecimento. Então, quando nós falamos comunidade linguística, nós estamos falando sobre determinado grupo que fala determinado idioma, que usa determinado dialeto. Por exemplo, a forma como o paraense fala é a mesma a das pessoas que vivem no Rio Grande do Sul ou dos nordestinos? Não, não é. Então, quando nós falamos em comunidade linguística, nós estamos focando nestas peculiaridades, nessas singularidades de fala. É relacionado ao sotaque, a expressões, a trejeitos, a termos utilizados pelos falantes de determinado lugar, de determinada região geográfica. E o que é a língua meta? Bem, vocês estudam inglês e espanhol na Escola Universo, certo? Sim. Ok. Qual é o objetivo de vocês? Se vocês estudam, não é aprender esses dois idiomas? Então, são idiomas metas de vocês. São as línguas que vocês têm como objetivo para aprender. É por isso que é chamado de língua meta. Bem, vocês irão abrir o livro de vocês na página referente aos exercícios para conferir, para realizar a questão número 1 e número 2, referente ao módulo 73 e 74, que é o que nós estamos trabalhando no momento. Ok? Então eu vou colocar um tempo para rodar aqui na tela, vocês irão pausar o vídeo, fazer as questões e depois retome a videoaula para comprovar as respostas. Então, bora lá! Bem, meus pupilos, vamos conferir as respostas. A questão de número 1, ela pediu o seguinte: circule para cada par de palavras a que melhor completa o trecho a seguir. Vocês podem observar que aqui já estão as respostas. Então, nós temos os pares de palavras. Por exemplo, na primeira frase, em um texto de divulgação de conhecimento / opiniões, aí vocês deveriam selecionar qual é a palavra que melhor se encaixa no conceito. Conhecimentos ou opiniões? Aqui nós vemos que a palavra que deveria ter sido selecionada, circulada, é conhecimentos. Então eu vou ler direto com as respostas. Em um texto de divulgação de conhecimentos, inicia-se com um título antes de começar a explicação do assunto. Pode-se fazer contextualização para
organizar melhor o texto e ele é dividido em subtítulos. A linguagem é impessoal com o uso de terceira pessoa. Prestar atenção que nesse pequeno texto aqui foi um resumo de tudo que eu expliquei para vocês, de toda aquela síntese da estrutura de um texto de divulgação científica. Ok? Questão 2. Charles Darwin é citado no artigo Pães de Açúcar, Refúgios de Alta Biodiversidade. Bem, aí vocês deveriam assinalar a opção que melhor compreende o motivo pelo qual ele foi citado. E a resposta consiste no seguinte: ele foi citado como forma de destacar a importância de seu estudo sobre a biodiversidade. Conseguiram chegar a essas conclusões? Muito bem. Então, vamos passar para o segundo módulo. Como eu havia explicado para vocês, logo no início da aula nós iremos trabalhar 2 módulos que estão associados. Se nós conhecemos a estrutura de um texto de divulgação científica, nós precisamos também conhecer os canais, os meios de publicação destes textos científicos, destes textos informativos. Então, esse conteúdo está no módulo 75 e 76, intitulado Divulgação Científica. Então, abram o livro de vocês nessa página. É uma página vizinha da outra, vocês não terão dificuldade para encontrar. Divulgação de pesquisa. A fim de que o conhecimento seja consolidado, somente fazer uma pesquisa não é o suficiente. Também é necessário que os pesquisadores organizem os dados levantados e as conclusões a que chegaram para que seja possível divulgar o resultado entre os meios que tenham interesse no estudo feito. Dessa forma, a difusão dos resultados de uma pesquisa pode ser feita de diversas maneiras, como em apresentações orais, artigos de divulgação científica, podcasts científicos, painéis, verbetes de enciclopédia e etc. Eu iniciei a aula relembrando vocês sobre alguns gêneros textuais de divulgação científica. E eu vou retomar. Também pode ser através de texto didático, através de infográfico, de esquema. Existem inúmeros meios de divulgação destas produções científicas. Existem inúmeros meios pelos quais nós podemos usufruir do conhecimento que está sendo compartilhado. Fixem nesses canais que foi apresentado aqui nesse texto: podcasts científicos, verbetes de dicionários, artigo de divulgação científica, jornais impressos, jornais online, revistas, enfim, existe uma gama de possibilidades onde nós podemos encontrar informações oriundas de uma produção científica. O conteúdo é simples, então vamos direto para o exercício para conferir, que compreende a questão de número 3. Aqui vocês irão preencher as lacunas, analisando o contexto das frases, baseando-se, pautando-se na explicação que eu dei anteriormente sobre os meios pelos quais são publicados textos científicos. Ok? Eu vou colocar para rodar um tempo na tela e vocês irão mandar brasa, colocar a mão na massa e tentar realizar essa atividade. Então, bora lá! Bem, 7º ano, agora vamos conferir as respostas. Preencha as lacunas a seguir. A divulgação de pesquisas científicas pode ser feita por meio de apresentações orais, verbetes enciclopédicos, artigos, painéis e etc. A escolha do formato
depende de quem é o público-alvo ou o interlocutor da pesquisa. Outra coisa muito importante que vocês devem considerar é que uma produção científica, um conhecimento científico compartilhado, ele visa muito, objetiva o público-alvo. Por exemplo, artigos científicos, o público-alvo são universitários, doutores, mestres, professores, mas já existe pessoas engajadas a trazer esse conhecimento científico complexo para uma linguagem em que pessoas leigas no conteúdo, no assunto, possam também compreender de forma fácil. Porque, como eu havia mencionado para vocês, quando nós lemos um artigo científico, há termos técnicos, há vocabulários específicos. E uma pessoa que não domina aquele assunto, ela não vai entender aquilo. Então, sétimo ano, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham relembrado e tenham fixado de uma vez por todas a importância de nós conhecermos os diferentes meios de divulgação de conhecimento científico, que vocês tenham fixado algumas das principais características pelos quais essas informações são apresentadas, como elas são apresentadas, que vocês tenham fixado na mente de vocês que existem uma gama de possibilidades para se compartilhar esse conhecimento. É uma aula muito simples. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido. Eu vou deixando o meu forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends.